Olá, eu sou a doutora Bianca. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito recorrente no meu consultório. Muitos pacientes chegam pra gente falando: doutor, meus dentes estão ficando moles, eu não sinto dor nenhuma, né? Por que isso está acontecendo? Hoje nós vamos falar sobre esse assunto, um problema muito sério chamado periodontite. Pério quer dizer ao redor, donto, dente, ite, inflamação. Então, periodontite é a inflamação dos tecidos ao redor do dente. Ou seja, o problema não está no dente em si, e sim nos tecidos ao redor dele. Quais são os tecidos que a gente tem ao redor do dente? Por dentro, nós temos a gengiva, né, que foi aquilo que a gente mostrou do outro lado, a gengiva. Nós temos o osso, que é o que dá suporte, né, apoio, firma o dente. E o ligamento periodontal, que une o dente ao osso, ok? Então, o que acontece? Lembra quando a gente conversou sobre a gengivite, que era uma inflamação causada pelas bactérias que ficam ali retidas entre os dentes, e da importância do fio dental? Então, a periodontite é um agravamento daquela doença, tá? Agora, a infecção já não está só na região gengival. Ela penetrou um pouco mais e está atingindo tanto o osso e o ligamento periodontal, claro, por consequência. Então, o que acontece? Aquela bactéria agora, ela está um pouco mais estável, normalmente associada ao tártaro, que são aquelas crostinhas que se formam nos dentes se você não faz uma higienização adequada e não passa o fio dental. Agora ela fica protegida da saliva e da língua, né? E com isso, ela aumenta a quantidade de bactérias. Com isso, a infecção piora e, consequentemente, a inflamação na região também. O organismo acaba por ter uma reação. Qual seria essa reação? Começa a haver, então, a reabsorção óssea. Infelizmente, quando há a reabsorção óssea, todos os outros tecidos, a gengiva e o ligamento periodontal, começam a ir juntos também. Então, aqui nós temos o nosso exemplo. Conforme o osso vai diminuindo, vai reabsorvendo, né? Ligamento periodontal e gengiva também vão indo embora. E aí, o que acontece? O dente começa a ficar comprido. O dente vai perdendo suporte ósseo, né? Vamos pensar aí numa coluna de uma casa, por exemplo. Ela tem ali a parte de cimento que mantém ela firme. Se você tem uma reabsorção ou aquele cimento ruim, a coluna começa a balançar. A mesma coisa acontece com o dente. Você começa a ter a reabsorção desse osso e, com isso, o dente vai perdendo suporte e depois vai ficando mole. E alguns pacientes conseguem até remover com a mão. É um problema muito sério. É um problema que pode se agravar com outros problemas de saúde, como a diabetes, por exemplo. E o pior de tudo é que ele é silencioso. Ou seja, a pessoa está perdendo o dente e não sabe, não tem ciência disso. A inflamação da gengiva, o sangramento gengival, é o primeiro sintoma. É o sintoma de alerta, que precisa ser resolvido. Mas se o problema se agravou mais, agora só a higienização não resolve. Então, o que você vai ter que fazer se você está passando por um problema como esse? A primeira coisa é passar num profissional, tá? Você precisa passar num dentista. Provavelmente ele vai te pedir alguns exames para poder fazer a análise melhor. Ah, doutor, mas tem que fazer exame? Meu querido, o problema é no osso, né? Infelizmente, o osso só dá para ver com o exame, né? A gente pode até ter uma medição de profundidade de bolsa, alguma coisa no mesmo sentido, ou então até ter uma leve ideia da reabsorção, mas a gente só vai ter ideia certa, concreta, com alguns exames na mão. Com esses exames, a gente consegue determinar qual o melhor tratamento para o paciente e o que é possível fazer para recuperar a maior quantidade de dentes. Ah, doutora, mas com tratamento não recupera todos? Não sei. Vai depender do grau da sua infecção. Vai depender do tempo que ficou sem tratamento. Tá aí, gente, a importância. Se você tá sentindo seus dentes meio moles,
Tá sentindo aí um sangramento na gengiva, que tá saindo pus, procure o dentista o mais rápido possível. Você vai precisar ajustar algumas coisas na sua higienização, mas também precisa fazer um tratamento. Aí agora já não basta só a higienização, você precisa de ajuda profissional, ok? Eu espero ter ajudado. Um beijo, até o próximo vídeo.